Imagine uma cidade aparentemente perfeita, onde a morte de um único homem é o suficiente para revelar segredos, preconceitos e tragédias que estavam escondidos há anos. E o que o mais assustador disso é que tudo parece real. Olá, viajantes literários, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mayara e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajante Literária, mais uma resenha. Bom, hoje vamos falar sobre um livro que não tem varinha mágica, que não tem um menino que sobreviveu, né? Ele tem muita gente quebrada, hipocrisia e uma morte que, pasmem, acontece logo nas primeiras páginas, não é segredo pra ninguém. Bom, a nossa viagem de hoje é em Pegford, uma cidade que não existe, mas que eu duvido muito que você não conheça alguém que mora lá. E eu estou falando de Morte Súbita, da J.K. Rowling. Sim, você já ouviu esse nome em algum lugar, e é a mesma autora que fez o consagrado Harry Potter, que virou até um clássico, né? Por favor. Mas vamos lá. Calma, vamos por partes, porque se você está esperando encontrar uma pitada da essência de Harry Potter nessa obra, lamento te informar, mas o que vem aqui é completamente diferente. A história de Morte Súbita, ela começa com a morte súbita, literalmente, de Barry Forebrother, um membro querido, muito querido, do Conselho Paroquial de Pegford. Ele sofre um aneurisma e, bom, logo no primeiro capítulo, vem a falecer. Mas é aí que tá a sacada, né? Depois, a morte do Barry não foi o fim, na verdade foi o estopim do início da história. A vaga do conselho ele fica em aberto e aí começa a batalha para quem é que vai assumir esse cargo. A partir daí, segredos começam a vazar de um blog anônimo. Então, a cidade que era quietinha, que não tinha um ai, começa a ter um monte de surtos, problemas, assuntos polêmicos, graves, né, revelações muito graves. Né? Então, assim, se você realmente espera encontrar um pouco de Harry Potter aqui, lamento, talvez você não encontre nada, exceto um tantinho da essência da nossa J.K. Rowling. Em Morte Súbita, ela realmente não tem magia, não tem escolas de bruxaria ou grandes heróis. O que encontramos aqui é algo muito mais próximo da nossa realidade, né? São pessoas imperfeitas, relações quebradas, desigualdade social e uma cidade que é consumida pela pura hipocrisia. Né? A história ela justamente começa com essa morte do Barry. Essa morte inesperada choca muito a todos, principalmente pessoas mais próximas. Então tem gente passando pelo luto, mas por outro lado tem outras pessoas que querem se aproveitar desse momento para subir de vida, né? A morte do Barry também desencadeia uma reação, né, que afeta praticamente todos os moradores da cidade, porque é uma cidade pequena. Os conflitos antigos surgem, segredos são revelados, famílias elas entram em crise, tipo, você se pergunta como a morte de um homem pode trazer tanta desgraça, né? Parece que ele era o equilíbrio de tudo. E a disputa, né, dessa vaga do Barry expõe o pior lado das pessoas, né? Elas brigam por esse cargo. Então, elas mostram sua verdadeira natureza. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção na construção de cada personagem, porque aqui todo mundo aparece. É uma cidade e a gente vai vendo o ponto de vista de várias pessoas. Aqui a gente não tem nem mocinhos e nem vilões, né? Temos pessoas reais. Todos possuem defeitos, contradições e motivações que são, sim, de certa forma, complexas. Né? São personagens muito difíceis até de ter um nível de admiração, mas não são impossíveis de ignorar. Sabe? A sensação é que a Rowling ela observou pessoas reais sentadas em uma cafeteria de uma cidade pequena e colocou-as em páginas sem suavizar nada. Bom, Pegford é apresentada como uma cidade meio charmosa, organizada e tradicional, mas a sua estrutura está sustentada por preconceitos, desigualdade social, negligências e julgamentos constantes. Existe um contraste muito grande que aparece entre Pegford e Fields, que é uma outra cidade que é descrita como um bairro mais marginalizado, né, que sofre com abandono e descriminalização de moradores que, de certa forma, têm o privilégio de morar em Pegford. Né? Então, tem muito disso. Um outro aspecto que merece destaque é a forma como os adolescentes são retratados nessa obra. Curiosamente, muitos deles demonstram ter mais consciência e humanidade do que os próprios adultos. Né? Enquanto os pais eles estão ali preocupados em manter as aparências e alimentar as rivalidades que eles têm uns com os outros, os jovens eles enfrentam ali o abandono emocional, sofrem violência, bullying e crise de identidade. Né? A gente tem temas bem sensíveis em cima desses adolescentes.
né? E eu preciso alertar vocês que Morte Súbita não é uma leitura fácil, né? O livro possui muitos personagens, diversos núcleos narrativos, e o ritmo, apesar de ser lento, traz muita informação que pode até tornar as coisas um pouco meio maçantes, mas ao mesmo tempo interessantes. Se você gosta de histórias que são mais rápidas, fluidas, dinâmicas, talvez você se incomode um pouquinho com Morte Súbita, porque o negócio é meio devagar. Mas complexo, é uma construção completa dos fatos, né, de tudo que acontece. E é justamente essa construção de que eu falo que permite que a autora ela desenvolva com muita complexidade cada personagem, cada cenário, de forma psicológica, social, socioeconômica, né, no caso. Mas agora vem o veredito, né? Eu realmente não esperava gostar desse livro, principalmente quando eu estava lá no comecinho, né? Durante boa parte da leitura eu achei meio arrastado, mas eu continuei porque eu sentia que a história ia me levar a algo muito importante, né? E eu estava certa, né? Eu estava certa. O mais interessante, impressionante, é que perceber que a morte de uma única pessoa realmente consegue desmoronar, desestabilizar uma comunidade inteira, né? Principalmente uma pessoa que tem ali um cargo público, né, de certa forma. E assim, tudo isso culminou em relações extremamente prejudicadas, né? Preconceitos, a falta de diálogo, né, entre as famílias também foi algo levantado, ressentimentos acumulados, as pessoas culpavam umas das outras pelos blogs anônimos que estavam sendo enviados, né? Numa espécie de plataforma que a comunidade utiliza, né? Mas a leitura ela foi bem memorável para mim, apesar de ter esses pontos, né? Que eu falei para vocês que eu precisei usar o audiobook para finalizar ele. Então eu ia lendo e acompanhando o audiobook, né? Os personagens, eles nem parecem ser fictícios de tão escavados que eles foram, né? Mostrou-se todos os lados deles, bom ou ruim. Então, assim, é como se eles existissem no mundo real e a gente fosse encontrar eles a qualquer momento no nosso bairro, né? Então, assim, todos nós conhecemos pessoas como a Cristal, como o Bola, como o Barry Fairbrother, como todos, né? São inúmeros personagens e cada um deles a gente pode encontrar na esquina. Então, assim, foi muito real. Talvez até nós mesmos sejamos um pouco parecidos com eles, ou algum deles, né? E essa é a reflexão mais desconfortável do livro, na verdade, né? Ele provoca esse sentimento na gente, né? Quantas pessoas ignoramos diariamente, né? Quantos Robbies a gente viu na beira da estrada e não se importou, não prestou atenção? Quantos problemas escolhemos não enxergar porque é mais fácil fingir que eles não existem, né? Então, assim, Morte Súbita, ele aborda temas super pesados como, né, desigualdade, que eu falei, dependência química, violência doméstica, preconceito, abandono familiar, automutilação, abuso, luto, corrupção, né? O que não falta é corrupção nessa história. Que não é novidade para nossa sociedade também, né? Então, assim, a J.K. Rowling, ela não suaviza nenhuma dessas questões. Ela vai ao ponto, gente. Ela é direta. Apresenta, assim, tudo de forma muito crua. Morte Súbita, ela não é uma leitura confortável, não é um livro que foi feito para agradar, né? Então, assim, se você tá querendo puro entretenimento, essa obra aqui não é pro momento, né? Ela é muito impactante, reflexiva e ela veio assim pra causar impacto, não foi pra, né, fazer a gente ficar rindo à toa, né? Então, assim, é uma obra que eu recomendo, tá? Não sei se alguém aqui já leu, é uma obra relativamente antiga. Então, é uma obra bem antiga. Então, assim, se você já leu Morte Súbita, deixa aqui a sua opinião. Eu gostei bastante, apesar de ser muito cansativa. Eu não esperava essa mudança radical, né? Porque eu li Harry Potter e eu achei assim, gente, será que é a mesma autora mesmo? E aí, assim, eu queria saber, vocês esperavam essa mudança radical da J.K. Rowling de uma obra pra outra? Porque assim, ela não tem muitos livros, até onde eu sei, né? Diferente de Harry Potter, né? Que é uma série. Essas foram as minhas considerações sobre o livro. Eu gostaria muito, muito mesmo que ela escrevesse mais livros como esse. Mas então, quero saber se vocês gostaram da resenha. Não deixem de deixar seu like, tá? Ativar o sininho e se inscrever no canal se não é inscrito, para acompanhar as próximas viagens pelo mundo da literatura junto comigo. Bom, e até isso, leitores. Leiam sim Morte Súbita, mas leiam se estiverem prontos para isso, tá?
Não tenham grandes expectativas de encontrar um universo parecido com Harry Potter, porque vocês vão quebrar a cara. Aqui é vida real, tá? Super recomendo. Inclusive, esse daqui eu comprei num sebo, né? Se eu não me engano, foi o box 18 ou foi 19, alguma coisa assim. Da Tatiana, tá? Muito bom a qualidade do livro. Aqui tava só com um pouquinho de algumas manchas. E aí, o que foi que eu fiz? Eu pintei de amarelo, gente, pra ficar combinando aqui com a capa do livro. Parece novo, gente. Maravilhoso esse livro. Recomendo. Tá? É isso. Um beijo e até a próxima.